Olá, irmão, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar, de um assunto aqui sobre os escândalos, né? Tá acontecendo muito escândalo no nosso meio, né? No meio evangélico. E tem pessoas que muitas das vezes, por não estar alicerçada na fé, não estar alicerçado na palavra, né? Acaba se esfriando na fé, desanimando, né? Em congregar, desanimando até mesmo de frequentar um seminário, um centenamento bíblico, né, por causa desse escândalo, né, que às vezes vem acontecendo. Mas isso muitas das vezes é porque o povo não preocupa em estudar a palavra de Deus, não procuram se alicerçar na palavra. Eu quero dar dois exemplos aqui de dois textos que são muito lidos na Bíblia, mas por não ler o contexto, né, aí a pessoa pensa que está tudo bem, está tudo certo. Primeiro eu quero começar por João 3,16. É um versículo muito conhecido por todos os cristãos, mas só que muitos deles conhecem só João 3,16. Mas só que o versículo continua, João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o texto continua. Fala assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então esse texto, quando ele for lido, né, por uma pessoa, e muitas das vezes é lido só o João 3,16, né, sobre o amor de Jesus, então passa aquela imagem assim que, né, de um Jesus, né, muito, né, assim, amoroso, né, aquele Jesus, igualzinho aqueles desenhos, né, dos ursinhos carinhosos, mas só que a gente não explica para o cidadão, para a criatura, que esse amor ele tem que ser correspondido, esse amor tem que ser dado uma resposta a esse amor. E falar com ele: ó, criatura, Deus te amou, ele veio cá, pagou um alto preço de sangue para te salvar, mas só que se você não der uma resposta a esse amor, você vai para o inferno com todo esse amor que o Senhor Jesus tem por você. Porque tem que haver uma resposta a esse amor. E explicar para a pessoa, falar assim: ó, se Deus não poupou o seu filho unigênito para descer aqui, para pagar esse preço para você, e você não der essa resposta, se ele não poupou o filho dele, com certeza ele não vai te poupar. A sua sentença, se você amar mais as trevas do que a luz, não corresponder a esse amor, você está destinado ao inferno. Não tem outro caminho, outra resposta, não tem outra solução para você. Esse é um dos textos. Agora, a respeito de escândalos, irmãos, eu quero ler aqui, é o livro de Malaquias. Se o povo estudasse mais a Bíblia, lesse mais a Bíblia, não se, não se esfriava na fé, não se desviava, não desanimava quando viesse escândalo, né, dos líderes religiosos. Por exemplo, Malaquias 3,10. É um texto muito lido também na igreja, né, na ocasião ali de dízimos e ofertas. Mas só que o povo só conhece Malaquias 3,10. Se eles pegassem e lessem o capítulo todo, né, o capítulo 3 de Malaquias, eles iam ver que o sacerdote, né, um líder religioso da época, Malaquias capítulo 3, versículo 5, o sacerdote daquela época, ele estava praticando feitiçaria, adultério, jurando falsamente, oprimindo órfão e viúva e desfraudando o jornaleiro, quer dizer, o trabalhador da época. Se a pessoa lesse Bíblia, irmãos,
né, não se esfriava na fé quando viesse esse escândalo. Porque se um sacerdote, irmão, daquela época, um homem, levantado por Deus, ele se entrega a tudo isso, adultério, feitiçaria, e passa a roubar a Deus, qual líder religioso hoje da nossa época que não está sujeito a isso? Né? E tem pastores, não são todos, né, irmãos? Tem muitos homens aí, sério, homem de Deus, mas aqueles pastores avarentos, eles falam ainda assim, né? Ainda muda até o tom de voz, né? Roubará o homem a Deus e apontando, né, para a igreja. Mas só que quem, irmãos, estava metendo a mão na massa na época não era o povo, não era o sacerdote mesmo, estava roubando, desfraudando o órfão, a viúva, o jornaleiro e vivendo também uma vida de adultério. Então, se o pessoal alicerçasse na palavra, quando viesse esse escândalo, né, elas não esfriavam na fé. Por isso, irmãos, que muitas das vezes, quando vem, né, aparece esses escândalos, quando o vento vem forte contra a pessoa, quando vem uma tentação contra a pessoa, ela não sobressai. Por quê? Porque não está alicerçado. Porque se tiver alicerçado, irmãos, não abala. Assim como na palavra de Deus está falando para a gente praticar a palavra, para a gente desfrutar de certas, né, das bênçãos que estão na palavra, a gente também tem que praticar a palavra também para que esses escândalos não venham se cumprir em nós. Porque o Senhor Jesus falou que não tem como, né, de vir esses escândalos, mas ai daquele que se escandalizar. Então, irmãos, que fica essa palavra, né, para nós refletirmos, para nós, né, estudar mais essa palavra, praticar mais essa palavra, para que nós possamos, né, viver uma vida verdadeiramente, irmãos, né, uma vida de fé, uma vida, né, inabalável aqui nesta terra até que o Senhor Jesus volta. Amém?